A graça e a paz, povo de Deus, meu nome é Diego Nunes e vamos para a terceira parte, o terceiro episódio da vida do apóstolo Paulo. E hoje nós veremos as evidências de uma verdadeira conversão. No último episódio, nós vimos um homem que resistia a Deus, um verdadeiro perseguidor. Quando nós falamos que Paulo é perseguidor, nós temos que entender que esse nome ele não é um nome aleatório. Paulo se viu como um perseguidor, porque em muitas cartas ele mesmo diz o quanto ele perseguia a igreja. O próprio Jesus viu Paulo como perseguidor. Os cristãos que estavam em Damasco viram como perseguidor, e os apóstolos que estavam em Jerusalém também o viram como perseguidor, o que faz de Paulo um perseguidor implacável. Mas agora acontece algo poderoso. Saulo não apenas encontra Cristo, mas ele é transformado por dentro. E toda transformação verdadeira ela vai deixar sinais. E aqui nós vamos falar hoje sobre os 3 sinais que ficaram evidentes que Paulo realmente havia se convertido. E o primeiro deles é a oração. O primeiro sinal. A Bíblia diz: eis que ele está orando. Isso é muito forte porque Saulo já era religioso antes, mas agora ele não está fazendo rituais, ele está se relacionando com Deus. E aqui eu abro parênteses para a primeira aplicação para a nossa vida. Nem toda oração ela é sinal de conversão, mas toda conversão ela gera oração. Então, quando eu vejo alguém orando, talvez uma oração bonita, uma oração bem preparada, não quer dizer que aquela pessoa ela se converteu, mas se alguém se converteu, pode ter certeza que essa pessoa ela vai se encontrar com Deus através da oração. O segundo ponto, a segunda evidência, é que Paulo foi cheio do Espírito Santo. Isso mostra o novo interior de Paulo. Quando Ananias chega, ele diz: para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. E aqui nós vemos uma mudança real. Deus não apenas muda o exterior, ele muda o interior. E mais uma vez, eu abro parênteses para mais uma aplicação. Conversão não é mudança de comportamento, mas conversão é uma transformação de natureza. A partir de agora já não é mais a natureza humana gritando dentro de mim, mas a natureza do Espírito. E um terceiro ponto de evidência é o batismo nas águas, a evidência pública. Depois disso, Saulo se levanta e é batizado. O batismo representa a morte do velho homem e o início de uma nova vida. E tudo isso é feito de maneira pública. E aqui eu abro o terceiro parênteses e último. Aquele que foi transformado por dentro não tem medo de assumir por fora. E para a gente poder finalizar, o que isso revela? A conversão de Paulo de Tarso não foi emocional, ela não foi momentânea e nem muito menos superficial. Mas a conversão de Saulo foi interna, foi racional e foi uma conversão pública. Uma conversão verdadeira, ela sempre vai deixar evidências. E aqui eu quero finalizar te fazendo algumas perguntas. Se alguém olhar para a sua vida, existem evidências de sua conversão? Hoje você tem sido uma pessoa que ora? Houve mudança interior? Sua fé é uma fé visível? Saiba de uma coisa: Deus não muda só o destino, Ele muda a nossa natureza. E quem encontra Cristo não permanece o mesmo, porque a conversão começa no secreto, mas aparece no público. Saulo não apenas mudou de caminho, ele mudou de vida. E isso nos mostra que quando a conversão é verdadeira, ela não precisa ser anunciada, ela é percebida. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo devocional.